Oi, pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um episódio do Ara Bitcoin Podcast. Eu sou a Cacá, aqui comigo está a Carol, nós somos as fundadoras da Ara Bitcoin, uma escola de Bitcoin. Então, se você quer aprender tudo sobre Bitcoin, aqui na Ara Bitcoin é o lugar, a gente te ajuda a entender tudo sobre vários aspectos do Bitcoin. Bom, hoje o nosso episódio é um tema bem diferentão, a gente vai falar sobre o que, Carol? Sobre as noias que Bitcoiners têm, ou, na verdade, as noias que o Bitcoin nos traz, né? Na verdade eu tenho uma discordância com esse tema, porque eu acho que Bitcoin traz muita paz de espírito, né? Na maior parte do tempo, 99% do tempo é paz de espírito, porque a gente não tá no cubo de gelo Fiat. Mas tem 1% paranoia aí que, enfim, às vezes é mais, às vezes é menos. Pois é, e daí nesse episódio a gente resolveu puxar esse 1% e falar sobre ele. E eu vou começar com uma paranoia, uma noia minha. Eu quero saber as tuas noias também, Carol. Eu vou ter Tá, feito eu tenho uma lista aqui. uma lista de noias. Uhum. Eu vou começar com uma noia, então, pra gente debater aqui. Que uma das noias que eu tenho, Carol, é de abrir a minha carteira e ver o meu saldo em Bitcoin zerado. Essa é geral. Essa acho que não é nenhuma noia, é um pesadelo, assim, ó. É um pesadelo. O que acontece? Eu sempre tive muito, na minha vida, assim, eu sempre tive muita dificuldade de juntar patrimônio, de guardar dinheiro, né? Quando eu tinha lá 20 e poucos anos e tal, eu sempre tive muita dificuldade. Sempre trabalhei pra caramba, ralei pra caramba, mas sempre tive dificuldade de guardar. Eu botava muita coisa no crédito, enfim, eu demorei a ter uma educação financeira, e muito disso o Bitcoin me trouxe. Eu comecei a entender como o sistema financeiro funciona, eu comecei a esquematizar uma conquista de patrimônio, né? Juntar patrimônio para mim. Então, isso eu não conseguia antes no sistema Fiat e eu consegui fazer isso com o Bitcoin. Eu queria, desde que eu comecei a comprar Bitcoin, eu sempre quis acumular mais e mais e mais e mais. Eu acho que é o que acontece com todo mundo que entende o Bitcoin, que é acumular mais e mais e mais satoshis. E esse é um pesadelo, assim, porque eu sempre penso, puxa, consegui juntar um patrimônio em Bitcoin, e aí eu às vezes penso assim, tá, vou olhar como é que tá, né? Porque geralmente eu pego meu celular, né, na minha carteira Watch Only, dou uma olhadinha ali como é que tá o saldo e tal. E aí às vezes eu penso, nossa, já imaginou se eu abro isso aqui e não tem nada? Está zerado. Tu também tem essa noia? Tem essa noia, mas essa noia, ela tem algumas origens, né? Que tem duas explicações para isso. Ou tu não cuidou bem da tua seed e tu vazou ela e alguém te atacou de alguma forma. Ou alguém descobriu, né? Enfim, na verdade é o mesmo ataque. Ou tu não cuidou bem, alguém descobriu e conseguiu rapar o teu saldo da tua carteira. Ou é um bug momentâneo e daqui a pouco tu consegue dar um chacoalhão ali, atualiza a carteira e reaparece. Mas enfim, acho que é um pesadelo mesmo. E ele é primo irmão. Bom, não vou trazer outra noia, vamos debater essa primeiro, porque eu acho que assim, ó. Não, até mesmo um rug pull poderia ser um backdoor de uma fabricante da carteira. Eu sei que isso é muito improvável de acontecer, porque as carteiras elas fabricam esses produtos, as marcas que existem hoje, a gente já falou bastante sobre isso também aqui no canal, na área Bitcoin, as marcas que fabricam as carteiras, o foco delas, na verdade, é em segurança. E não há incentivos para que elas façam backdoor, a gente está falando de marcas consolidadas, porque isso destruiria o negócio delas completamente. E até porque elas juram de pé junto que o dispositivo gera seed na hora que tu configura. Ou seja, a tua seed nunca é vazada para a empresa ou para um servidor da criador, da fabricante do dispositivo, né? Seja, sei lá, Jade, Ledger, Trezor, Coldcard. Então, todos esses dispositivos juram de pé junto que de nenhuma forma é vazado. Mas tem algumas formas de se prevenir contra isso, né? Então, enfim, tem algumas formas de parar com esta noia, né, Cacá? O que eu tô falando aqui, e esse episódio, vamos deixar bem claro, são paranoias. Não significa que isso é possível de acontecer, mas são noias que passam pela cabeça de um Ou que Bitcoiner. é possível, mas existem probabilidades, né? E quanto mais. Então, ó, antes de chegar nas probabilidades das paranoias acontecerem, é importante falar que por que as paranoias surgem, né? Porque Bitcoin ele traz muito a cultura do don't trust, verify. Ou seja, não confia em terceiros. Vai lá e faz
confia em ti, aprende, te desenvolve, tem autonomia, não depende de intermediários, porque o sistema Fiat nos doutrinou a sempre depender de alguém, né? De um banco para guardar o nosso dinheiro, ou de um banco central para determinar as políticas monetárias que são imprevisíveis dentro do sistema Fiat. E aí Bitcoin traz totalmente um novo conceito, que é previsibilidade, tu sabe como aquele dinheiro, aquela rede financeira vai funcionar, e te dá autonomia para fazer o que tu quiser. E aí, nisso, também a autonomia de verificar tudo o tempo todo e não precisar confiar em ninguém. Então, a partir disso, toda a responsabilidade é tua, né? Então, tu precisa ser responsável pelo teu saldo. E a partir do momento que só tu é responsável pelo teu saldo, que não tem um gerente para culpar, um banco para processar, um diretor de banco central para apontar dedo, a partir do momento que a responsabilidade é totalmente tua, aí que vem a paranoia, porque tu fica... É que nem aquela coisa, desliguei a luz quando saí de casa, desliguei o fogo, tirei a panela do fogão. É aquelas paranoias normal de quem tem responsabilidade. Então, não é ruim ter responsabilidades, é muito bom, porque isso traz autonomia. Como eu falei antes, né? Bitcoin traz muito mais paz de espírito do que paranoia, mas às vezes a gente dá uma oscilada entre o nível paz de espírito e paranoia, porque a gente não sabe se a gente de fato é capaz de fazer tudo que o Bitcoin nos dá liberdade de fazer. E eu acho que essa é a origem da paranoia. E a noia de deixar um saldo, um patrimônio no banco, geralmente as pessoas não têm. Sendo que o banco, ele tem um horário de funcionamento, né? Às vezes tu quer tirar um valor maior, se tem um patrimônio maior, tu tem que ir lá falar com o gerente, pessoalmente assinar, cheio de burocracias, ou daqui a pouco rola travas para sacar o teu saldo. E justamente com o banco que está ali fazendo a custódia do teu patrimônio, do teu dinheiro, não rola paranoia. Mas aí eu aqui dentro da minha carteira, com que eu tenho a minha CID tudo guardadinho, certinho, rola a paranoia, né? Então, é isso. Eu acho que é a autorresponsabilidade. Tá só sobre a minha custódia, eu sou responsável por isso. Então, é o que eu estava falando. Eu consegui acumular um patrimônio e quero guardar ele com toda a segurança e tal. Mas sempre vem aquela paranoiazinha lá, aquela minhoquinha lá no fundo da cabeça, assim, tá tudo certo com o meu saldo, vou lá dar uma olhada. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Sim, porque é o oposto, né, do que acontece com os bancos. Se alguma coisa acontece com o teu saldo no banco, tu não fica com medo de perder ou com, né, não tem essa paranoia. Tu fica com raiva, tipo, ué, o que o banco fez com o meu dinheiro? É uma surpresa, né? E aí, enfim, isso fecha com o que eu anotei aqui para mim, que seria ficar sem Bitcoin, né, que é, enfim, dar um bug ou de alguma forma eu vazar minha seed ou alguém descobrir alguma coisa acontecer com a minha seed e eu ficar sem os meus Bitcoin. E acho que isso fecha muito com uma outra paranoia que é muito presente em todos os Bitcoiners, que é, por mais que os Bitcoiners acumulem Bitcoin de forma constante, eles sempre acham que tem pouco. Não rola isso contigo? Tipo, tu vê ali o Michael Saylor, tem sei lá quantos mil, quase 200 mil Bitcoin. Ele segue comprando mais, sabe? Porque nunca é o suficiente, tu sabe o potencial que tem, né? E o quanto é um momento precoce de adoção, e aí tu fica na paranoia de comprar cada vez mais, mesmo que, enfim, tu acabe... Tem até uns memes, né, da galera com cueca furada, meia furada, sapato velho, que os Bitcoiners andam que nem uns mendigos, porque sempre acha que tem pouco Bitcoin, que nunca é o suficiente, que precisa de mais, por causa que é muito cedo e que é um momento único para acumular. Tu tem essa paranoia? Não, é verdade. Eu não tinha pensado que isso poderia ser uma noia. Não tinha pensado dessa forma, mas de fato é a noia de achar que
que não vai dar tempo de comprar mais Bitcoin, porque o preço vai subindo a cada ciclo, parece que não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Sempre mais caro, né? A gente começou a comprar Bitcoin quando o Bitcoin estava 15 mil reais, a gente viu tudo que aconteceu nesses últimos 5 anos, como o Bitcoin foi ficando mais caro com o tempo. Então, assim, a gente não consegue mais voltar no tempo, lá em 2018, 2019, comprar mais o Bitcoin a 15 mil reais, né? Que bom que pudesse, né? Ia dar um colapso mental nas pessoas se isso acontecesse, iam dizer que Bitcoin morreu definitivamente, ia ser horrível, mas para quem entende Bitcoin, estuda o Bitcoin, sabe das propriedades únicas que ele tem, ia ser maravilhoso poder comprar Bitcoin de novo a 15 mil reais. Mas essa é uma noia que eu também tenho, Carol. Pois é, e a gente vê que não vai dar tempo. Quanto mais a pessoa entende o Bitcoin e vai estudando, mais ela acha que não tem o suficiente. Mas é que daí a pergunta é, quanto é o suficiente, né? É profunda, assim, se for pensar. Quanto é o suficiente? Vai ser um acúmulo eterno? Sim, e tipo, ok, vou acumular sei lá quantos mil Bitcoin, mas o que tu vai fazer com tanto? Enfim, a resposta é óbvia, mas não é, né? Tu vai ter um poder de compra absurdo, tipo, Michael Saylor, através da MicroStrategy, tá comprando 200 mil Bitcoin, com 200 mil Bitcoin agora, tem quase 1% do supply, mas eu acho que é isso, é aquele bichinho de como o Bitcoin é escasso e existe pouco tempo para acumular, porque em algum momento as pessoas vão se dar conta do que Bitcoin significa, o quão poderoso ele é, que todo mundo vai correr para comprar. E aí, claro, ao longo do tempo, cada vez aquela quantidade em fiat vai comprar cada vez menos Bitcoin. Então, por isso que é uma corrida contra o tempo, porque se sabe que com o tempo, 100 reais em fiat, daqui a pouco não compra mais a mesma quantidade de Bitcoin. Em algum momento, 100 reais comprava, sei lá, 5, 10, 20 Bitcoin. Agora, 100 reais, sei lá quantos satoshis compra, sabe? E com o tempo vai comprar cada vez menos. Eu acho que é essa corrida contra o tempo, quando tu percebe que fiat é um cubo de gelo, e que com o tempo vai se desvalorizando, e Bitcoin vai valorizando, tu começa, bom, por que eu vou comprar ação, sei lá, de uma empresa? Por que eu vou comprar um fundo imobiliário? Por que eu vou botar na poupança? Se eu posso comprar Bitcoin, que é muito mais escasso, raro e tende a valorizar muito mais do que qualquer ativo fiat. E aí rola isso, por que eu vou comprar? Por que eu vou gastar com futilidade? Aí vem outros pensamentos, né? Por que eu vou gastar com futilidade? Por que eu vou comprar, então, um tênis novo? Esse aqui tá bom, né? Eu consigo andar com ele, o solado tá bom. E aí que vem a mendigagem. Ô, Carol, agora eu lembrei de uma baita noia que eu tenho, que tem a ver com esse assunto. A minha noia é que tu venda o nosso carro para botar tudo em Bitcoin. Ai, briga eterna. Gente, essa é uma discussão que a gente tem há 2 anos. Não, 2 anos não, acho que 1 ano. Faz 1 ano que a gente tem essa discussão aqui. Não, 2 anos. Não, quando o Bitcoin caiu recentemente... Colapso da já tô até FTX. perdida. Colapso da FTX começou essa paranoia. Tá, mas o colapso da FTX foi faz 2 anos já. Novembro de 2022. A gente tava na SetsConf. 1 ano e meio, então. 1 ano e meio, mais ou menos. Essa é uma noia que eu tenho. Eu digo pra Carol, a gente tem 2 cachorros. A gente, né, tem nossas famílias, a gente vai visitar. Como é que tu vai visitar teus pais? Tu vai todo domingo visitar teus pais? Como é que a gente vai sair? Se o John fica doente, como é que a gente vai levar ele na veterinária? Como é que a gente vai precisar de um carro? Daqui a pouco não tem como sair. Essa é uma noia que eu tenho. E hoje, Carol veio com essa de novo. Quem sabe, vamos vender o carro. Eu tenho noia. A gente não precisa que a Carol venda nossos bens para botar tudo em Bitcoin. Já tá. A gente pode andar de Bitcoin, Fusca. ela agora quer botar as coisas. A gente pode andar de Fusca. O Fusca leva a gente em qualquer lugar que o carro novo leva, entendeu? Então, para quê? Quando o Bitcoin valorizar, a gente já podia ter 3 carros se eu tivesse vendido o nosso. Mas não teria conseguido fazer várias coisas sem carro, né? Mas enfim, no meio do caminho, várias vezes. Essa é uma discussão que a gente tem aqui, pessoal. Não sei se você discute com a sua esposa, com o seu marido, namorado sobre isso. Aí é quando a paranoia vira briga, né? Discussão. Não, eu já disse aqui em casa que ela tá proibida de vender o carro para botar em Bitcoin. Não, o carro não, gente. O carro não. Galera, me ajudem. Adoro bicicleta. Adoro bicicleta, gosto de caminhar, mas, pô, não dá, cara. Nós 2 com 2 cachorros, sem carro, fica complexo. Tá, mas não precisa ficar sem carro, é só um carro usado, leva nos mesmos lugares. Ó, a gente vai começar a discussão agora. Vamos para a próxima paranoia. Qual a tua próxima paranoia? Deixa eu ver aqui. Aí a gente fica persecutório. Essa é uma paranoia que eu tenho forte. Como assim, persecutória do quê? Mania de perseguição. Imagina,
um governo que cria moeda cubo de gelo, tá? Diz que Bitcoiner é um terrorista doméstico, porque está atentando contra a saúde financeira do Estado país? brasileiro. Uhum. Tá, E a então gente isso é uma noia de perseguição política. geral, não precisa ser política, se te coloca uma plaquinha como terrorista doméstico, que fazem com várias pessoas que falam a verdade, por exemplo, com Assange, com Snowden, ou com, sei lá, qualquer ativista que vá contra o governo, ou as regras naquele momento, pode ser de alguma forma perseguido ou até mesmo chantageado. Então eu tenho, sim, receio que, quem fala de Bitcoin no Brasil vai ser, a partir de agora, considerado terrorista doméstico porque está tentando contra a moeda brasileira. É contra o Brasil. Jura, né? Porque, na verdade, o Bitcoin ajuda os brasileiros a sobreviverem, inclusive, ao abuso da própria moeda praticada por bancos centrais. Então, é justamente o contrário. Mas quando se quer culpar pessoas e não resolver o problema de fato, que as moedas fiat serem cubos de gelo, é muito fácil botar plaquinha em outras pessoas, né? Então, enfim, essa é uma paranoia um pouco mais densa, né? Eu não acho nada impossível nesse sentido, mas acho que a gente está bem longe disso acontecer aqui no Brasil. Mas a gente tem uma história de uma pessoa que já passou por essa situação. Conta aí, Carol. Fora daqui, Não né? lembro. Não é no Brasil, não é no Brasil. De quem tá falando? No evento que a gente foi da Human Rights Foundation ano passado, teve um cara que teve que sair, que foi perseguido no seu país, um youtuber que falava de Bitcoin. De onde é que ele é? Myanmar. Myanmar. O governo, me relembra se essa era exatamente essa história, o governo ameaçou a família dele, né? Mas ele, na verdade, ele começou enfim, comprava Bitcoin, mas ele não falava exclusivamente de Bitcoin. Ele tinha um canal no YouTube, ele começou a expor os problemas de Myanmar, que, enfim, virou uma ditadura, né? O governo começou a ser cada vez mais autoritário, em curtíssimo período de tempo, e ele começou a botar a boca no trombone, ele nem questionava o governo, mas ele começou a perceber os problemas locais e começou a falar nas redes dele. Ele tinha mais de 500 mil seguidores, né, nesse YouTube. E aí, ele saiu de Myanmar para se proteger, porque ele começou a receber ameaças do governo, através de, enfim, né, ligações anônimas, só aquela voz, né, ameaçando ele. Mas o que eles fizeram? Eles sequestraram a mãe dele, que estava em Myanmar. E aí sequestraram a mãe dele e disseram, se tu não parar de postar ou não deletar os conteúdos que tu postou atacando o governo de Myanmar, a gente vai matar tua mãe. A gente vai manter ela presa aqui até tu deletar. O que ele fez? Deletou tudo porque ele falou que é a mãe dele, né? Quem não faria isso pela própria mãe? Sim. A mãe dele, a vida da mãe dele vale muito mais do que um vídeo no YouTube ou continuar atacando o governo. Ele foi lá e desativou o canal e tirou do ar os conteúdos. Então ele foi censurado, né? E ameaçado, enfim, colocou a vida da mãe dele em risco, inclusive. Então, sim, eu tenho paranoia com governos autoritários, porque no fim é um esperneio do sistema Fiat, né? Eles podem espernear ameaçando quem, de alguma forma, é uma ameaça para eles. Quem está propagando rotas alternativas, as pessoas se protegerem da perda de valor das moedas locais. E uma das formas é coerção, intimidação, perseguição, enfim. Mas aí, essa é uma paranoia que aqui no Brasil já tem alguns casos de censura e de perseguição a pessoas que falam mal do governo, mas ainda não direcionado para Bitcoin, né? Não com esse enfoque, né? Falou de Bitcoin, terrorista doméstico. Mas as coisas escalam tão rápido no mundo que, enfim, essa é uma paranoia que para mim tá sempre ali, sabe? Atenta. Sim, e é uma noia que a gente já debateu bastante também em termos de ter um plano A, plano B, plano C, caso precise sair do país. Não é uma intenção, eu pelo menos não tenho intenção de sair do Brasil, apesar de todos os problemas que a gente sabe que o Brasil tem. Outros países também têm, às vezes tem gente que romantiza, Carol. Vou morar na Europa, vou morar nos Estados Unidos, que é muito melhor, países de primeiro mundo e tal. Cara, lá tem um monte de problema, tu vai... entender a história também por trás das moedas, nos Estados Unidos, petrodólar, França, que até hoje explora a África. Então, tu começa a entender as histórias por trás. Não existe bonzinho, não existe país lindo, maravilhoso de se viver, né? Então, mesmo países que são pró-Bitcoin, como El Salvador, a região lá de Madeira,
todos os países têm seus problemas. Não dá para dizer assim que tem um país perfeito. Claro que tem alguns que são piores e outros melhores que outros, né? Mas todos os países Em têm sentidos problemas, diferentes, né? sentidos diferentes. Segurança, clima, facilidade de socializar, enfim. Então vai Exato, nos quesitos que cada pessoa valoriza. exato. Eu gosto muito do Brasil, gosto muito das cidades do Brasil, do povo brasileiro, gosto de viver aqui, gosto do clima, gosto das praias, gosto, sabe? Eu curto o Brasil, tem minha família aqui e tudo mais, mas claro que numa situação dessas que a Carol comentou agora, de uma perseguição política, de Bitcoin ser proibido, é proibido falar de Bitcoin, sei lá, como eu comentei, eu não vejo esse caminho nesse momento, muito pelo contrário, né? Eu vejo enfim, o governo brasileiro tentando se apropriar de narrativas, a criação de CBDCs, eles estão, né, o Banco Central estudando blockchain, coisas assim que não tem a ver com Bitcoin, mas eu não vejo um caminho de proibição, ou muito pelo contrário, né? A Receita Federal quer mais tirar a fatia dela e está cercando cada vez mais, os governos no geral estão cercando cada vez mais para que as pessoas comprem com KYC e paguem impostos. O governo quer a fatia dele em cima de pessoas que compram Bitcoin. Então, não vejo proibição, não vejo um caminho nesse sentido. Mas pode acontecer. Não, mas é que eu acho que a gente tá falando de coisas diferentes. Uma coisa é paranoia de que tu tá falando, tá? De taxação, de fazer as pessoas revelarem tudo que elas têm em Bitcoin, e eles tentarem pegar a fatia deles e tentarem controlar de alguma forma a propriedade privada das pessoas, né? Uhum. Agora, outra paranoia é a coisa escalar e a gente, como tá à frente de um projeto, a gente tem rede social, a gente tem uma base de seguidores, a gente tá à frente de um projeto Bitcoin Only, a gente é alvo de censura muito mais fácil que bitcoiners que estão ali quietinhos na sua privacidade e só acumulam Bitcoin. Ninguém sabe o que eles têm, e eles não são vozes pró-Bitcoin no Brasil, por exemplo. Então, uma coisa é o medo de governos se tornarem ultra taxativos e a ponto de afastarem as pessoas do Bitcoin, taxando e criando, né, impostos cada vez mais altos, permitir acesso só via banco. E outra coisa é censura, não pode falar de Bitcoin. Tu não pode dizer que Bitcoin te protege da desvalorização do real. Então, são duas paranoias diferentes, mas complementares. E a minha maior em relação à segunda. Em relação a gente. Tu acha que o governo pode, tipo, deixar rolar o mercado de Bitcoin dentro do seu país, mas não querer que as pessoas falem sobre isso aí? É isso, porque para mim, o que estava implícito nessa perseguição política é tipo assim, Bitcoin está proibido, não pode mais falar, não pode mais ter. É que depende, assim, a gente tá tentando traçar cenários, né? Pra mim, tudo bem, poderia ter proibição, mas tu viu que, tipo, enfim, o Drex, a galera do Banco Central falou que tá pausado por questões de privacidade, que eles não conseguiram desenvolver. Então, CBDC no Brasil tá meio pausado agora, pelo menos até a última notícia que eu vi. O BRICS tá dizendo que vai lançar uma CBDC. Imagina se, ao invés de ser uma CBDC brasileira, Brasil se junta com a galera do BRICS, que já tá se juntando, né? China, Índia, Rússia e África do Sul, para lançar uma CBDC do bloco. China e Rússia são super restritivas para Bitcoin. Assim como o FMI gera condições para fazer empréstimos, que se dividem em dólar, eles fazem empréstimo em dólar para todos os países, mas para isso tu tem que, por exemplo, não sei se tu lembra, na Argentina, a Argentina queria um empréstimo da FMI e uma das condições era não permitir transações com criptomoedas. Lembra que tinha isso? Nada impede que no bloco do BRICS, aí eu tô criando, minha paranoia, já tô entrando nela. Nada impede que o Brasil, alinhado com o bloco do BRICS, siga a cartilha desses países que podem sim proibir Bitcoin. Ou podem estar, ok, tem Bitcoin, tu tem que declarar, mas tu não pode promover Bitcoin. Porque isso é um ataque à soberania brasileira, entende? A soberania do bloco. Para isso, então, nem as exchanges poderiam existir. Tu não tá vendo que o processo é direcionar para os bancos? Tá, agora são bancos. A gente pode considerar que as exchanges são bancos. Mas daqui a pouco não pode mais sacar, não pode mais fazer autocustódia, tem que ser tudo via banco, ou tudo via ETF, tudo via centralizada, não pode mais fazer autocustódia. Outra paranoia, uma conecta com a outra. Carol, eu tô até com medo, porque a gente vai deixar todo mundo com uma noia forte agora com esse assunto. Não, é que assim, é pensar qual o pior cenário. É um exercício. Esse é um cenário extremo.
e como se proteger caso as coisas fiquem muito ruins, sabe? Porque Bitcoin é subversivo. Ele é subversivo, mas ele, ao mesmo tempo, ele traz uma condição melhor para as pessoas de se protegerem. E ele, enfim, ele é descentralizado. Não tem como governos centralizarem ele, monopolizarem e mudarem ele. E não adianta proibir. E não adianta proibir. Então, as pessoas vão se direcionar para o Bitcoin. Qual que está sendo o comportamento dos governos? Fechar as portas para que as pessoas não consigam sair do sistema fiat. Só que eles ainda estão... A gente está começando agora a ver a fase da luta. Até então, era a fase da chacota, a fase do descrédito, sabe? Bitcoin é bolha, Bitcoin é golpe, Bitcoin não tem valor. Mas tanto que saiu uns slides em Davos, não lembro quem estava apresentando agora, mas era alguém de banco, e eles falando sobre os 2 momentos no mercado de Bitcoin e criptomoedas, né? O primeiro momento era dominado por exchanges, por protocolos, por, enfim, um monte de protocolo cripto. E aí, o segundo slide é que a gente entra num segundo momento de blockchains permissionadas e gerenciadas por bancos. Então, para mim, tá claro qual que é a intenção deles. Fechar as portas de saída, manter as pessoas comprando Bitcoin, mas de banco, não de exchanges, ou comprar as exchanges e tacá-las para dentro dos bancos, assim como bancos grandes fazem com bancos pequenos, e dizer que, galera, vocês só podem comprar Bitcoin dentro do nosso ecossistema fiat. Quem quiser ter Bitcoin fora, não vai... Quem aceitar é considerado criminoso. Quem aceitar, sabe, eles podem ir nesse caminho. Quem diz que não, pode. Só que qual que é o problema? É um tiro no pé. Porque só vai demonstrar como eles são fracos, como eles precisam forçar as pessoas e criminalizar isso, porque Bitcoin é um sistema livre, qualquer pessoa pode acessar, e mesmo estando proibido, as pessoas podem continuar negociando. Isso só mostra como eles precisam de agressão e coerção para manter as pessoas no sistema fiat. Eles não conseguem oferecer nada melhor. Então, eles precisam forçar e criminalizar para que as pessoas não usem o Bitcoin. E nem falem sobre ele. E nem estimulem essa ferramenta que é o Bitcoin. Então, através da direcionamento para bancos e através da estrutura fiat, que as pessoas vão achar que estão comprando Bitcoin ou achar que tem algum nível de liberdade quando não vão ter. Entende? Só que, assim, isso talvez aconteça, isso é impossível de governos controlarem o Bitcoin nesse sentido, mas a minha paranoia é pessoal. É tipo, Cacá e Carol, vocês têm que sair do Brasil, vocês vão ser fechadas, vocês vão tomar um processo, vocês vão ser consideradas, vocês vão ser presas no Brasil, porque vocês são terroristas domésticas, entendeu? Terroristas financeiras. Pra mim essa é a paranoia. Mas, enfim, essa eu acho que essa noia... Ela não é tão pesada quanto a próxima, mas ela é tensa, bem tensa. Eu espero muito que isso não aconteça. Mas, enfim, o mundo tá bem louco, né? Por isso que, enfim, ferramentas de privacidade nunca foram tão importantes, né? E muito está sendo desenvolvido, como eCash, né? Formas de ter mais privacidade no Bitcoin. Em camada 1, 2, Lightning dá um grau maior de privacidade também, para que as pessoas consigam transacionar mesmo em ambientes hostis, que é esse que a gente estava falando antes, né, Cacá? E a gente já volta com o Ara Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Ara Bitcoin Podcast. Bom, próxima noia, que eu estava comentando que essa é tensa, mas a próxima noia é a pior. Depois tem uma que é mais suave, eu quero saber também as tuas que tem aí. Mas a minha noia é de sequestro, Carol.
E Sim. essa é uma noia, acho que todo Bitcoiner tem, né? E aí tem a ver com aquela primeira noia que a gente começou aqui o podcast, que é justamente o fato de Bitcoin possibilitar a autocustódia. Então, quando você tem Bitcoin você guarda ali. Na verdade, o Bitcoin não fica numa hardware, né? Mas a hardware te possibilita proteger a sua seed, que dão acesso aos seus Bitcoins que estão na blockchain, que estão na rede. Mas isso fica guardado ou na sua casa, ou no seu escritório, num lugar que só você sabe. Não fica num banco. O banco, quando você tem dinheiro num banco, existem algumas travas. Tanto é que quando surgiu o Pix e tudo mais, à noite, por exemplo, estava rolando muitos assaltos, eles inclusive travaram ali. Você só pode transacionar X valores dentro de meia-noite até 6 da manhã, só pode transacionar X valores, um valor máximo de Pix, por causa de segurança, né? Que estavam assaltando as pessoas e obrigando as pessoas a fazerem Pix de valores altos ali de um celular para uma outra conta, de uma conta para uma outra conta. Agora, com Bitcoin, não existem travas. O Bitcoin é global, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E só você tem acesso quando você faz autocustódia. E aí, a gente já sabe de histórias de pessoas, de Bitcoiners, que passaram por essa situação de terem pessoas da família sequestradas e o resgate sem Bitcoin, ou serem eles mesmos, né, aquelas pessoas ali, os Bitcoiners, serem sequestrados. Isso, claro, não é a coisa mais comum do mundo, mas a gente já ouviu algumas histórias por aí de pessoas aí das antigas que já passaram por essa situação. Então, assim, a galera que está nos Estados Unidos tem mais segurança, a galera que está na Europa tem mais segurança, agora a gente está no Brasil, né, gente? A gente sabe como é que é o Brasil, então é um pouco complexo e eu tenho essa noia. Tu tem essa noia, Carol? Tenho, mas ao mesmo tempo, como se proteger dessa noia, né? Então tem algumas ferramentas como não ter tudo numa única hardware, ter multisig. Quando tu tem uma multisig, tu deixa a tua seed em outros locais, inclusive uma das seeds pode estar num terceiro custodiando, sabe? Então mesmo que a pessoa te sequestre, ela não vai conseguir pegar todo o teu saldo, ela vai pegar, uma carteira ali que estava mais à mão. Então nesse sentido, coíbe um pouco, né? Conseguirem roubar o teu saldo, mas aí, enfim, torna o sequestro um ponto mais agressivo, né? Tu não vai entregar nada, a pessoa vai te forçar a te espremer até tu entregar o quê? Uma merreca? Às vezes nem tu tem acesso com uma multisig ou com algum tipo de trava que tu colocou ali, né? E aí o sequestrador acreditar nisso, né? É complexo. Então, assim, quem tem Bitcoin, é isso que sempre se falou muito isso entre os Bitcoiners, né? Para não revelar que tem Bitcoin. Né? Não ficar expondo isso para família, nem para família, sabe? Para os amigos, não ficar cantando de galo. Tem gente que fica cantando de galo, né? Que quer se achar super dentro da tecnologia e dizer que sabe de Bitcoin. Às vezes ostentar que tem Bitcoin, ou às vezes nem isso, às vezes quer ajudar mesmo outras pessoas, né, explicar, fazer as pessoas entenderem o que é Bitcoin, e estimulam isso e acabam revelando, às vezes, para pessoas que não deveria ter revelado, às vezes no trabalho, pessoas que não são muito íntimas, acabam revelando no trabalho, tu não sabe às vezes quem são aquelas pessoas que estão ali te ouvindo, então é importante ter esse cuidado. Eu e a Carol, a gente está num bunker. Não posso falar. Não, a gente está ferrada, né? Eu queria usar outra palavra aqui, mas a gente está ferrada, porque a gente está com a cara exposta, né? Então, assim, a gente está com a nossa cara exposta nas redes e todo mundo sabe que a gente fala de Bitcoin, mas eu não tenho Bitcoin, Carol. Eu só falo sobre ele para educar as pessoas, mas eu não tenho Bitcoin. Puxa, eu já revelei no início do episódio que eu tenho Bitcoin. Agora ferrou. Aí, mas não é muito. Vai ter... Na verdade, a gente perdeu no acidente de barco, né? Num passeio que a gente fez ano passado, em Cambori, lembra? A gente postou no Instagram. Tem a foto do acidente, a gente perdeu tudo lá. Mas tá num bunker mesmo, não ando comigo, não tá próximo de mim. E é só na minha carteira Watch Only aqui que eu acompanho o saldo, mas eu não tenho isso próximo de mim, de acesso próximo. Mas a gente está expostas, né, Carol? A gente está fazendo isso para que as pessoas entendam sobre Bitcoin. Alguém tem que fazer esse trabalho, alguém tem que botar a cara para educar sobre Bitcoin. E quem coloca a cara, não adianta, acaba se expondo, não tem jeito. Então, sim, essa é uma noia e eu espero que dê tudo certo. Acredito aí nos meus anjos da guarda, que estão sempre aqui nos rondando, Carol, que a gente é do bem, por isso que, nada nunca vai acontecer de mal com a gente. É por isso também que muito Bitcoiner começa, né, a se interessar por armas, autodefesa. Sim, né? Porque... claro. E não vejo nenhum problema nisso, tá?
Não vejo nenhum problema em autodefesa. A gente tem que saber como se defender, porque se vem alguém te atacar, tu fica como? Se tu não tem nenhuma forma de se proteger. Sim. E a galera começa também a malhar, fazer jiu-jitsu, começa a ficar bombado também para se defender. Vai que tu tem a chance, ou tu vira alvo, enfim, teu corpo é uma arma também, né? Tu consegue te defender na porrada. Mas contrapondo tudo isso que a gente tá falando agora, por mais que a gente tenha paranoias, eu acho que Bitcoin é a criatura mais otimista que existe. Porque se não fosse o Bitcoin, a gente ficaria totalmente pessimista com o futuro, né? Não teria luz no fim do túnel. Então, eu acho que Cacá, para falar da minha lista, é basicamente tudo que a gente já falou, só que eu escrevi de outra forma, tá? Então, acho que a gente já contemplou tudo. Porque é sempre isso, é medo de perder o Bitcoin, é medo de não ter o suficiente, medo de segurança, medo de perseguição. Então, acho que essas são as 4 grandes categorias. Uhum. Mas mesmo com tudo isso, Bitcoin é a criatura mais otimista, porque é uma forma de se proteger que não depende de ninguém, depende só de si mesmo, de comprar Bitcoin, de guardar da forma certa. E isso torna os Bitcoiners totalmente otimistas com o futuro. Ao contrário de quem é Fiat, que tá achando que o mundo vai acabar, que, sabe, vai ficar cada vez pior. E claro, quando a gente olha sobre o ângulo Fiat, sim, tá tudo cada vez pior. Seja em polarização política, seja em economia, seja socialmente falando, o efeito Cantillon, a galera, enfim, mais pobre fica cada vez mais pobre quando depende só de Fiat. Então a gente começa a ver o mundo cada vez mais cinza sobre o olhar Fiat, né? E quando a gente olha sobre a lente do Bitcoin, a gente fica cada vez mais otimista. Só que é aquela oscilação, né? Entre o otimista e o será que eu tô protegido? Será que isso não vai acontecer? Eu acho que essas paranoias, elas nunca vão acabar 100%. Eu tenho uma última paranoia. Ah, tu tem? Ah, desculpa. Eu sou mais noiada que tu, Carol. E talvez eu não tenha refletido profundamente aqui na minha lista. Não, é que eu tenho talvez umas noias que... Essas mais noias, leves? Não sei, não é mais leve, assim, mas é umas noias que, tipo, na verdade, a primeira noia de abrir a carteira e o meu saldo no Bitcoin tá zerado, a gente já explicou aqui. É uma noia que, assim, bem difícil de acontecer, mas é aquelas noias, sabe assim, aquelas coisas que vêm na cabeça? Tipo, mas e se... Mesmo sabendo que isso é difícil, mesmo sabendo de todos aqueles tópicos que a gente já falou, mesmo assim, é uma noiazinha que vem. E aí, vou trazer uma noia que eu acho praticamente impossível de ser uma realidade, mas é aquela minhoquinha que fica às vezes na cabeça, assim, que surge, que tipo, e se... Que é Bitcoin ser parte da Matrix. Pá... Eu tenho, às vezes, essa noia. É uns pensamentos meio malucos, assim, porque às vezes eu penso assim, caraca, eu mudei toda a minha vida para educar sobre Bitcoin. Mudei completamente. Eu sou publicitária, já trabalhei em agências de viagem, de publicidade, já empreendi. Eu virei essa página para educar sobre Bitcoin na internet. Eu tô completamente exposta ao Bitcoin de todas as maneiras. A minha vida é isso. Esse é o meu propósito, acredito que o teu também, Carol. A gente só faz isso. A gente educa sobre Bitcoin, a gente está completamente expostas ao Bitcoin. A gente acredita, tem convicção no Bitcoin e enxerga o Bitcoin como ferramenta de liberdade para as pessoas, de melhora de vida, de qualidade de vida e tudo mais. Uma forma de sair desse sistema que a gente não acredita. Um sistema financeiro e político que não funciona, que empobrece as pessoas, como tu acabou de falar. Então, para mim, o Bitcoin é o caminho para sair da Matrix que a gente vive, que é o show de Truman, né? A escadinha aí, a logo da área Bitcoin, né? Quem não viu o filme, assista, porque é sobre isso que a gente está falando. Mas lá no fundo, às vezes, me vem um pensamento, caraca, e se o próprio Bitcoin fazer parte dessa Matrix? Que é aquela paranoia, e se eu estiver alucinando, isso tudo for... Exato, tipo, sonho dentro do sonho, sabe? Assim. Sim. Essa, às vezes, é uma paranoia que eu tenho. Mas essa paranoia eu tinha mais, sei lá, 2020, 19, quando a gente estava ainda aprendendo do zero, assim, sobre Bitcoin. E vinha esse pensamento, sabe? Mas aí, quando começa a pensar, tipo, o que é a Matrix, né? É um sistema de controle das pessoas e domínio das pessoas.
E Bitcoin faz justamente o contrário. Bitcoin não tenta monopolizar o dinheiro das pessoas, a riqueza das pessoas, nem centralizar. Na verdade, ele distribui poder para todo mundo. E isso é justamente o oposto de uma Matrix, né? Então, eu vejo essa paranoia como algo tipo, será que é tão bom assim para ser verdade? Tem Né? isso também. E como tem esse mistério de quem criou, quem tá por trás, tem a ver com isso também. Quem que criou isso? Essa pessoa ou esse grupo de pessoas? Que Matrix é essa? Tá, tudo Ou- bem, mas de novo, né? Isso está conectado no food do Satoshi, vai voltar e centralizar a rede, porque se esse alguém criou, tiver interesses de manter a pessoa na Matrix, ele não teria tornado os bitcoins do bloco Gênesis ingastável, nunca teria segurado seus bitcoins, teria vendido na cabeça dos usuários, como todos os criadores de blockchain fazem, como as empresas fazem, como acionistas fazem, né? E pelo contrário, Satoshi criou, largou o Bitcoin, nunca vendeu nada e sumiu e deixou tudo aberto, transparente, anunciou o que ele ia fazer antes. Então o Bitcoin foi lançado de uma forma justa, né? Porque todo mundo sabe as regras de antemão e todo mundo segue as mesmas regras. Isso é o oposto do sistema Fiat, em que as regras, elas beneficiam os cantilionários, quem determina as regras da Matrix, né? Ou seja, quem pode imprimir dinheiro e quem recebe primeiro esse dinheiro é quem domina a Matrix. É quem suga o valor das pessoas e se beneficia do empobrecimento delas através do cubo de gelo Fiat, através da inflação. Então a Matrix é totalmente Fiat. Eu não consigo enxergar essa Matrix sendo reproduzida no Bitcoin. Entende? Essa Matrix que abusa das pessoas. Porque quando a gente fala em Matrix, a gente fala de um sistema de manipulação mental. Sim. E de sugar a energia das pessoas, se dinheiro é energia, né? Então eu não consigo ver esse sistema abusivo dentro do Bitcoin. Muito pelo contrário. É um sistema colaborativo. Que tu só vai conseguir acumular mais energia, acumular mais Bitcoin se tu colaborar com a rede. E se tu for produtivo para as pessoas, se tu tiver uma empresa saudável, um projeto legal, que as pessoas vão te pagar mais dinheiro por isso, mais energia por isso, e tu vai acumular mais essa energia através de Bitcoin, desse dinheiro, né? Então eu acho que essa é uma paranoia que cada vez menos ela surge na minha cabeça, sabe? Mas será que é um experimento? É um experimento extraterrestre? A gente está fazendo parte dele? Ah, mas esse assunto para um vídeo que vai sair logo mais. Eu acho que tu tá dando spoiler demais aí, Cacá. Não, quem deu spoiler foi tu. Eu não falei nada de vídeo. Eu falei coisas noias da minha cabeça. Mas eu vou começar a entrar no assunto, vou queimar minhas fichas aqui. Não fala, porque de fato isso vai sair no vídeo. Então agora tu já comentou, né? Fazer o quê? Gente, noias. Quero saber as noias que vocês têm. Mandem para nós. Lá, eu vou comentar uma coisa YouTube. sobre o extraterrestre, né? A questão é, todo mundo é um extraterrestre em algum lugar. Então, se essa é uma tecnologia extraterrestre e chegou aqui, ainda bem que ela chegou, porque a gente precisava muito dela. Então, eu aceito. É verdade. Vou adorar se for uma tecnologia extraterrestre. Ou de um viajante no tempo que viu que ia dar merda lá na frente e resolveu voltar. Peguem isso aqui e desenvolvam, porque se continuar assim, Fiat lá na frente vai acabar com todo mundo, vai deixar todo mundo pobre, só os cantilionários vão se dar bem. Então, nessas duas teorias aí da conspiração, se elas forem, né, a realidade, tá tudo bem por mim. Muito bom, pessoal. Comentem aí as noias que vocês têm. Se vocês têm essas mesmas noias que a gente tem, ou se vocês têm outras noias que a gente nem imaginou aqui, mas que são persistentes aí na cabeça de vocês, a gente quer saber. Bora compartilhar as noias, então. A gente já compartilhou as nossas. Comentem aí se vocês estão acompanhando pelo YouTube. Comentem se quem está nos acompanhando pelo podcast pode mandar mensagem também para nós lá no nosso Instagram. Pessoal, valeu. Até o próximo episódio, então. E bora ficar sem noias, porque na verdade não vale a pena viver noiado, né? Beijo, gente. Das noias. Opt-out das noias, boa. Valeu, Beijo. Tchau.